então eu falava que reagentes polares, né, eles vão predominantemente aí gerar uma adição trans, tá? Então, quando eu tenho reagentes apolares, eu vou ter uma adição cis, por exemplo. Então, uma reação de hidrogenação, né? Quando eu tenho um catalisador de ródio, cloreto, então, adição de hidrogênio na hidrogenação. Eu tenho um reagente apolar, tá? Então, ele vai passar aí por um mecanismo sincronizado, tá? Eu vou, no intermediário aqui, eu vou omitir os demais ligantes, tá? Então, eu vou ter o hidrogênio, né? E ele vai formando aí uma ligação, outra ligação, enquanto essa ligação aqui está se quebrando, tá? Então, ele passa por um mecanismo concertado ou sincronizado, né? E o produto ele não tem como ser trans, né? Porque ele vai se coordenar cis. Então, ródio, hidrogênio, hidrogênio, fosfina, fosfina, fosfina. Ok? Então, eu tendo, tanto no primeiro exemplo que eu dei ali no vídeo anterior, né, na questão da adição oxidativa, eu tenho complexos quadrados, né, complexo quadrado. Então, se eu tenho uma molécula polar, né, ela vai facilmente se dissociar. Se o complexo é quadrado, né, então ele não vai forçar nenhum ligante aí a se mover, ele vai ocupar as faces que estão disponíveis, os sítios de coordenação que estão disponíveis, acima do plano do quadrado, abaixo do plano do quadrado. Então, ele vai formar uma adição trans. Agora, se eu tenho uma molécula apolar, né, a dissociação dela não é fácil, né? Então, ela vai chegar e vai se acomodar em um lado do complexo aí e vai formar vai passar por esse intermediário com um mecanismo concertado e vai se acomodar empurrando os ligantes, né? E fazendo uma adição cis, né? Então eu tenho aqui uma adição cis. Adição cis, tá? E como eu falei, o inverso, né, a reação elementar inversa da adição oxidativa é a eliminação redutiva. Eliminação redutiva. Em geral, tá,
Em geral, essa reação elementar, ela é a etapa final, de um processo catalítico, de um ciclo catalítico, onde ela vai eliminar o produto, né, formado durante o ciclo catalítico. Né? Então, normalmente, a última reação elementar pode ser uma eliminação redutiva. Tá? Então, a questão das variações aí do número de coordenação, do estado de oxidação formal e do número de elétrons, vocês veem que é o inverso, né, da adição oxidativa, é uma redução, né, de 2 em cada um dos fatores. Né? Então, a variação é de 2 também. Tá perdendo 2 elétrons, está passando de estado de oxidação mais alto para mais baixo em 2, né, 3 para 1. E o número de coordenação, né, aqui de 6 para 4. Tá? O detalhe, né, é que na eliminação redutiva, a eliminação sempre vai se dar em cis. Tá? Sempre vai se dar em cis. Tá? Não é uma dissociação de um fragmento, dissociação do outro fragmento para formar o produto, né? Que seria, não é exatamente o inverso, né, de uma adição oxidativa de uma molécula polar. Tá? A molécula polar, ela se dissocia e depois ela se adiciona, né, oxidativamente em duas faces aí de um quadrado, como a gente viu ali. E a molécula polar, né, a partir do mecanismo concertado, sincronizado, vai fazer uma adição cis. Mas na eliminação redutiva, é necessário que eu tenha os 2 fragmentos que vão sair em posição cis. Então, muitas vezes, é necessário passar por um processo de isomerização, né, um rearranjo dos ligantes, para que seja eliminado os 2 fragmentos, para que eles estejam em cis. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, a eliminação de um iodeto de metila, não vai acontecer dessa forma, né, porque eles estão em trans. Para que seja eliminado o iodeto de metila, é preciso haver um rearranjo de ligantes aqui, de forma que ele esteja cis, o iodo e a metila. Tá? O que eu quis dizer é o seguinte, né, eu tenho o metal, né, o fragmento A e o fragmento B. Eles em cis acabar sendo eliminados, né? Então, a partir da quebra da ligação metal-fragmento A, da quebra da ligação metal-fragmento B e a formação da ligação AB. Então, aqui vai formar, né, o metal, né, com um número de oxidação menos 2 do que ele era, e mais o produto da eliminação, a molécula AB. Tá? Então, é isso que acontece na eliminação redutiva. Ok? Vou passar para vocês um exemplo de um processo onde ocorre um rearranjo. Né? Então, vamos ver aqui se vai. Então, eu tenho, por exemplo, um complexo aqui de ouro. Então, aqui, esse complexo aqui só pode eliminar a molécula
ETME, né? Porque elas estão em posição cis. Eu tenho uma metila em posição cis a uma etila e uma metila também em posição cis a uma metila. Mas se eu tenho, por exemplo, a dissociação de um ligante aqui, né, eu posso ter aí um rearranjo, né, de forma que eu tenha a seguinte situação. Tá? Então, aqui notem que houve um rearranjo, né? Houve uma troca de posição aqui entre a metila e a etila. Né? Isso poderia já ter vindo de um complexo que já tinha essa configuração, né? Ou vindo de um rearranjo do outro complexo. Então, eu poderia ter esse complexo de partida, já com a etila naquela posição e a metila nessa, né? Ele passa aqui por uma dissociação do ligante para que haja a troca aqui, né? Então, ele passa a ocupar um sítio vacante, ocorrer a troca e o rearranjo, ou vem, né, já do complexo dessa forma, ou ele passa por um rearranjo, isso que eu quis dizer. E este complexo aqui, ele pode eliminar tanto um como outro produto. Né? Porque agora eu tenho etila e metila em posição cis e metila em posição cis. Então, eu tenho dois produtos. Tá? Então, se eu parto de um complexo desse tipo, né, e obtenho este produto aqui, ele só vai ser possível se ele passar por um rearranjo. Tá? E se eu parto deste complexo aqui e de forma alguma eu consigo obter o produto metila-metila, provavelmente ele passou por um rearranjo que me impede de eliminar metila-metila. Tá? Então, se eu parto desse complexo aqui, eu só tenho uma possibilidade, essa aqui, a menos que ele passe por um rearranjo e forme esses dois produtos. Se eu parto deste complexo aqui, eu tenho duas possibilidades e obteria esses dois produtos. Se eu não tenho um deles, provavelmente passou por um processo de rearranjo aí. Né? Claro que para acontecer esse processo de rearranjo, eu tenho que ter um ligante lábil, né, que se dissocia facilmente, que permita que crie sítios vacantes para que possa haver esse rearranjo. Uma outra reação elementar aí é uma reação de inserção-migração, né? E seguida de uma eliminação. Tá? Então, uma das diferenças que a gente nota aqui, ó, é o estado de oxidação formal do metal, certo? Ele não se altera. Ele tem o ródio 3 e no final tem o ródio 3. Tá? Então, a diferença dessa eliminação aqui, ela se dá sem haver a alteração do estado de oxidação do metal. Então, aí não é uma eliminação redutiva, não é uma adição oxidativa. Né? É uma inserção e que pode ser uma inserção ou pode ser uma migração, né? E seguida depois de uma eliminação, que seria o processo inverso. Né? Então, eu tenho aqui notem aqui, eu tenho a olefina, né, coordenada ao ródio, cis a ela tem um hidreto, tá? Este hidreto ele pode se inserir na olefina ou ele pode migrar pela olefina. Tá? E aí eu tenho a formação deste
desse ligante, outro ligante aqui. Então, notem, eu tenho um fragmento X, um fragmento Y, um cis ao outro, tá? Este X ele pode se inserir na ligação metal Y, criando um sítio vacante, tá? Depois, se tivesse ocupado por um outro ligante, e eu tenho aí uma inserção, tá? Ou eu posso ter, né, o fragmento Y migrando, né, saindo da sua posição e ocupando a outra posição após, né, ligando ao fragmento X, tá? Então, às vezes é difícil a gente enxergar, né, o que está acontecendo, se há uma inserção da molécula, do fragmento X entre a ligação metal Y, ou se é o fragmento Y migrando, né, e se ligando, né, a outra ponta de uma cadeia, aí, por exemplo, carbônica. Tá? Então, inserção, migração. Ok? E aqui, notem por que está acontecendo uma eliminação, né, que não é redutiva. Tá? Então, neste sentido inverso aqui, né, desse complexo de ródio 3, 16 elétrons, para esse complexo de ródio 3, 18 elétrons. Está acontecendo uma eliminação que é, né, dessa molécula orgânica aqui, né, que esse carbono aqui, né, ela tem um hidrogênio. Tá? Esse carbono tem um hidrogênio. Tá? Então, é esse hidrogênio que vai se eliminar, né, ser eliminado juntamente com essa ligação, né, ródio-carbono. Tá? Só que em vez de ser uma eliminação redutiva, liberando já esse fragmento, ele vai continuar na molécula. Né? Então, ele vai continuar aí coordenado pela dupla ligação. Então, eu tenho aqui carbono-carbono, né? Na verdade, o hidrogênio está aqui. O hidrogênio que vai ser eliminado está aqui. Né? Sai esse hidrogênio aqui, né? Quebra essa ligação hidrogênio-carbono, forma uma ligação ródio-hidrogênio e quebra essa ligação carbono-ródio e forma uma coordenação ródio-dupla ligação. Tá? E depois, provavelmente, a etapa final aqui seria uma dissociação desse ligante. Tá? Se eu tenho o processo inverso aqui, né, nesse sentido, eliminação, sentido inverso, tá? Eu tenho aqui, né? Vou tentar desenhar aqui mesmo, né? Então, eu tenho o hidrogênio aqui, tá? Ele vai se coordenando, né? Vai se ligando ao ródio, uma ligação carbono-carbono vai se formando, e essa ligação aqui vai se quebrando, com esse carbono aqui, né? E aí forma a ligação ródio-hidreto e, por fim, a coordenação do ródio à olefina, a dupla ligação. Tá? Então, nesta etapa aqui não houve mudança de estado de oxidação formal. Né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 ligantes, mais o solvente, coordenante aqui, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes. Então, houve uma mudança do número de coordenação. Não houve uma mudança do estado de oxidação formal, mas houve uma mudança do número de coordenação. Então, eu falei, quando eu falava da eliminação redutiva, que em geral é a etapa final, né, de um ciclo catalítico, eliminação redutiva, mas pode ser que seja uma eliminação seguida de uma dissociação.
Tá? Então, eu posso ter este intermediário no ciclo catalítico, ocorrer uma eliminação e depois uma dissociação desse fragmento aqui e formar, por exemplo, o produto. Né? Então, se eu quero a formação de alcenos aí, né, então provavelmente passe por uma etapa de eliminação seguida de uma dissociação. Certo? Então, com isso a gente passa rapidamente agora. Né? Bom, eu queria falar também um pouquinho, antes de entrar nos ciclos catalíticos, falar de uma outra reação que não é assim chamada reação elementar, mas muitas vezes ela acontece, né, em alguns processos, que é o acoplamento oxidativo. Tá? Ou o inverso dele seria uma clivagem redutiva. Tá? Não é exatamente uma reação elementar, mas em determinados processos ela acontece. Tá? Em determinados processos ela acontece. Ok? Então, por exemplo, aqui, né, um caso em particular, por exemplo, um metal coordenado a 2 olefinas, né, e ele passa aí por um acoplamento oxidativo ou uma clivagem redutiva, né, uma fragmentação. Então, aqui eu tenho o acoplamento oxidativo e uma clivagem redutiva, no sentido inverso, formando aí metal. Tá? Então, um exemplo disso, né, foi descrito por Coman em 1968. São várias etapas. Irídio, né, ligante. Primeira etapa passa aí por uma associação de um alcino e uma eliminação de N2. Tá? Irídio, ligante, Cl, aí os grupos R, associação de um outro alcino, irídio, R, mais um alcino, R, C, tripla C, aqui eu vou dar uma simplificada aqui, não vou conseguir escrever desenhar tão bem isso aqui. R, tem R aqui, R aqui, aqui tem uma dupla R,
Irídio. Outro ligante L. O ligante L, o cloreto e o alcino aqui. Por fim, elimina aí o produto e fica com cloreto, L, L e o produto final. Ok? E aí daqui ele vem para cá novamente a partir da associação de um outro alcino. Tá? Então, reações de acoplamento são reações de formação, né, de ligação, principalmente carbono-carbono. Tá? Então, este processo é explicado aí por uma etapa, né, que são os acoplamentos oxidativos, certo? Então, não é exatamente uma etapa elementar, né, da catálise dos ciclos catalíticos, mas ela ocorre, né, principalmente em alguns processos. Tá? Então, eu só quis trazer para vocês também, para chamar a atenção de uma outra reação que acontece. Tá? Então, para finalizar, né, vou passar alguns exemplos aí de ciclos catalíticos, né? Então, 4 exemplos para vocês, 3 ou 4 exemplos, né, de um ciclo catalítico. O primeiro deles é uma hidrogenação de alcenos que utiliza um catalisador de Wilkinson, né? O catalisador de Wilkinson, aquele que eu mostrei lá no início, que não é exatamente um composto organometálico, mas ele vai vir a ser, né, um composto organometálico durante o processo. Né? Então, por exemplo, aí esse catalisador de Wilkinson, que tem como ligantes L fosfinas, né, complexo de 16 elétrons, ele passa na primeira etapa já para um complexo de 18 elétrons. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho ródio com 3 ligantes fosfinas e um cloreto. Né? Então, eu tenho ródio mais 1. Tá? Se eu olhar para esse outro complexo aqui, eu tenho ródio mais 3, que eu tenho um cloreto e tenho 2 hidretos. Ele passa de 16 elétrons para 18 elétrons. Então, e passa de coordenação 4 para coordenação 6. Qual é a etapa elementar, qual é a reação elementar em que esses 3 fatores aumentam em 2? Né? A adição oxidativa. Então, eu tenho adição oxidativa de hidrogênio, formando o complexo de hexacoordenado de ródio 3. Né? Depois eu tenho uma outra etapa. O que aconteceu aqui na etapa 2? Né? Eu tenho um complexo hexacoordenado, passa a ser um complexo pentacoordenado, perdeu um ligante. Né? Então, o que eu tenho? Uma dissociação da fosfina. Então, a outra etapa elementar aqui, dissociação. Tá? Próxima etapa, né, eu tenho um complexo de 5 ligantes, passa a ser novamente um complexo de 6 ligantes. 16 elétrons para 18 elétrons. O que eu tenho aqui? Uma associação. Tá? Então, eu tenho uma dissociação seguida de uma associação, e aí sim a formação de um complexo organometálico. Tá? Depois, o que acontece aqui? Eu tenho a formação de uma ligação ródio-carbono, né? E um dos hidrogênios que tinha coordenado não está mais, ele está
coordenado aqui, ligado ao outro carbono. Tá? Então, o que aconteceu? Este hidrogênio aqui, né, cis a ele, né, migrou para o composto orgânico. Tá? Veio parar aqui. Tá? Então, eu tenho uma migração de hidrogênio, outra etapa, reação elementar. Tá? Depois eu tenho a associação de um outro ligante, tá? Uma associação de um outro ligante, fosfina. Depois eu tenho uma migração, né? Ou onde é que eu tô? Aqui eu tô. A migração do hidrogênio aconteceu aqui, né? Aqui é a associação da fosfina. A migração do hidrogênio foi na etapa 4. Tá? A associação da fosfina e, por fim, né, esse hidrogênio aqui, né, é eliminado juntamente com esse outro fragmento orgânico, formando aí uma eliminação redutiva do alcano. Tá? Então, uma sequência de etapas elementares que a gente viu, né? A gente pode acompanhar aí pela mudança do número de elétrons de valência, pela mudança do número de coordenação, pela mudança do estado de oxidação formal do metal em cada uma das etapas e identificando qual é a etapa elementar, qual é a reação elementar que está acontecendo em cada uma dessas 6 etapas, ok? Outro exemplo, né? Uma reação de hidrocarbonilação, ou hidroformilação. Então, a reação global aí, né, seria a reação do alceno com monóxido de carbono e hidrogênio, na presença de um catalisador. Tá? Mas o que acontece, na verdade? Né? O que acontece? Eu tenho um complexo, né? Eu tenho um complexo, a primeira etapa, né, deste ciclo é a dissociação, né? Dissociação de um ligante, do CO, né? E aí a formação de um complexo insaturado. Tá? Então, aqui houve a dissociação do CO para que eu possa abrir, né, um sítio vacante, ou seja, a formação de um complexo saturado, para que haja coordenação do alceno. Tá? Então, eu tenho a associação de um ligante, associação do alceno, certo? Então, forma aí um complexo aí novamente com 1, 2, 3, 4, 5 ligantes. Né? 5 ligantes, um ligante a menos 4, volta a ter 5 ligantes. Depois, o que aconteceu aqui o que aconteceu na etapa 3? Tá? Na etapa 3, eu tenho, na verdade, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que eu tenho a inserção do alceno na ligação metal-hidreto. E eu tenho já uma associação de um outro cobalto. Tá? Poderia até dividir isso aqui em 2 etapas, né? Para ficar mais visível, né, o que está acontecendo, 2 coisas. Depois aqui também eu tenho uma inserção de uma carbonila, né, de um CO que está coordenado ao cobalto, inserção na ligação aqui cobalto-carbono e seguida já de uma associação de um outro CO. Tá? Então, são 2 etapas aqui também acontecendo na etapa 4. Tá? Depois eu tenho, por fim, aí, um ataque do hidrogênio para a formação do produto e aí eliminação do produto aí da hidroformilação, reformação, regeneração do catalisador, né, do complexo de partida e a sequência do ciclo catalítico novamente. Tá?
Um outro ciclo catalítico, a gente pode resumidamente aqui descrever, né, a síntese do ácido acético, processo Monsanto, né, na verdade a reação global seria a simples reação aí do monóxido de carbono com etanol, né, formando o ácido acético, tá? Mas não é tão simples assim, né? Ele precisa passar, né, por um processo de ativação aqui, né, do etanol, né, do metanol, desculpe, do metanol, né, com ácido iodídrico, formando um iodeto de metila, tá? E aí, esse iodeto de metila vai se adicionar oxidativamente, né? Então, uma adição oxidativa ao ródio, né? Notem aqui a posição trans, tá? Uma molécula polar. Depois eu tenho uma inserção migratória aí do CO, né? Ele vai se inserir na ligação ródio-carbono, tá? Uma inserção. Depois, com isso, ele me abriu um sítio vacante aqui que por hora foi ocupado por um solvente, e depois eu tenho novamente uma coordenação de CO, né, uma associação. A reação elementar aqui é uma associação. Tá? Então, o CO passa a ocupar aí o local, o espaço que estava ocupado pelo solvente. Tá? Houve também um rearranjo, né? Mas isso foi uma situação interna. Depois eu tenho uma eliminação redutiva do iodeto de acila. Tá? Uma eliminação redutiva do iodeto de acila, ou seja, dois fragmentos em cis aqui vão ser eliminados. Então, começou o ciclo com uma adição oxidativa, em algum momento tem que ter uma eliminação redutiva. Tá? Mas esse não é o produto desejado. Eu não quero iodeto de acila. Ele vai passar por uma hidrólise, né? Vai passar por uma hidrólise liberando o ácido acético, regenerando o ácido iodídrico, que vai reiniciar o processo aí, né, a partir do etanol, formando iodeto de metila e reiniciando o ciclo catalítico. Ok? Então, eu tenho dois ciclos separados, aí, assim como nesse último exemplo aqui, que é o processo Wacker, produção de acetaldeído, né? Então, o que eu tenho aqui inicialmente, né? Aqui não está, nesse ciclo não está mostrando todos os ligantes, mas é importante que eu preciso, né, numa etapa aqui, né, oxidar o paládio 0 a paládio 2. Né? Esse processo conta com a presença de cobre também. Né? Então, essa produção de acetaldeído, o ciclo catalítico, o catalisador é um catalisador de paládio, né? Mas eu preciso de cobre no meio também, para que eu tenha essa ativação inicial aqui de paládio 0 para paládio 2, né? Para que ocorra o ciclo catalítico. Então, para isso, eu preciso de oxigênio meio ácido, né? Isso vai gerar água no processo, vai liberar água aqui, vai me oxidar o paládio a paládio 2, e a partir daí eu tenho a associação, né? A associação aqui de um ligante, né? Depois, né, aqui na verdade é a associação, né? A associação do ligante. Depois eu tenho um ataque nucleofílico da água, né, que foi gerada lá no início, ela ataca aqui. Aí eu tenho uma eliminação de hidrogênio, eliminação beta. E aí, ó, então houve aqui um ataque nucleofílico, formou esse ligante aqui, né? E aí precisa haver uma eliminação, uma beta-eliminação de hidrogênio, tá? Aqui, aí forma novamente o alceno, né? Aí eu tenho uma inserção, né, do hidrogênio aqui,
né, esse hidreto, né? Então ele vai se inserir, vai formar aqui o acetaldeído e aí ele vai ser eliminado. Né? Vai haver uma eliminação redutiva no fim, né? Tá? Então o ciclo, alguns exemplos de processos catalíticos, ciclos catalíticos envolvendo catalisadores homogêneos, né, e a demonstração aí das etapas, né, com reações elementares.